Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Guilherme Falck e você está no Aventuras Além do Corpo. Hoje nós vamos falar sobre um relato encontrado numa obra de quase 2000 anos de idade e que nos fala das experiências de quase morte já naquela época, né? Que interessante! Pensávamos muitas vezes que essa temática de experiência de quase morte é algo moderno. Não é. Se fala há muito tempo. Depois da vinheta, vamos bater um papo e eu vou contar para vocês essa história de experiência de quase morte. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar então dessa história muito interessante de experiência de quase morte e também, claro, de saída do corpo, referente a um livro de mais de 2000 anos de idade. Estou falando do livro A República de Platão. É um livro muito interessante, um livro que vocês ouvem falar sempre na escola, porque é de suma importância para o aprendizado da filosofia ocidental. Eu estou falando então aí do último capítulo de A República, que foi um livro escrito aí por 379 antes de Cristo. É tempo, né, gente? Mas está aí ainda esse relato e a gente vê que há mais de 2000 anos atrás também se falavam em experiências de quase morte, também se falavam em sair do corpo. A gente às vezes pensa que saída do corpo, por ser um assunto que se fala bastante hoje em dia, é um assunto moderno. Não, não é um assunto New Age, né? Nova Era, não. É um assunto que já se fala há muito tempo. As escolas pitagóricas também já falavam disso, as escolas egípcias, as escolas de Eleusis, todas elas, grandes escolas de mistérios, tratavam da questão das experiências fora do corpo. E Platão, no capítulo 10, o último capítulo da República, também trata dessa questão. Vamos dar uma olhadinha então sobre isso. O capítulo 10 está ali em 613 e 631, vai ali nesse trecho do livro, tá? As obras de Platão, elas são escritas em diálogos e elas têm separações para uma melhor localização dos temas, tá? Então a gente encontra entre os 613 e 631 toda a questão do julgamento dos mortos, como contado aí pelo Tá? Já vou explicar melhor para vocês isso, tá? Só acrescentando, para quem for buscar no livro, vocês começam a leitura do relato do na parte 615, tá? Mas vamos lá. O soldado era um soldado armênio que, durante uma guerra, foi dado como morto. Vamos ao trecho do livro para vocês entenderem melhor. A verdade é que o que eu vou te narrar, isso é Sócrates falando, tá? Não é um conto de Alcino, mas de um homem valente, o armênio, Panfilho de nascimento. Tendo ele morrido em combate, andavam a recolher, a fim de 10 dias, os mortos já putrefatos, quando retiraram em bom estado. Então vejam só, depois de 10 dias já da guerra, que tinha passado a guerra, então eles foram recolher, né, os mortos, que já estavam, obviamente, né, apodrecendo. E ali eles encontraram então esse soldado, o que estava em bom estado. Então, né, eles ficando surpresos, né, de o estar em bom estado, eles levaram-no para casa para lhe dar uma sepultura. E quando, ao 12º dia, ou seja, 2 dias após, né, eles terem recolhido ele, jazia sobre a pira, tornou a vida e narrou o que vira além. Então ele já estava ali deitado na pira de fogo para queimarem ele, quando ele volta à vida para contar o que tinha visto
lá no plano espiritual. Imaginem o susto, pessoal. Vocês estarem ali velando uma pessoa e de repente ela, puf, senta, levanta e diz que vai narrar o que viu lá no mundo espiritual. Bom, continuando então. Contava ele que depois que saíra do corpo, a sua alma fizera o caminho com muitas, né? Ele saiu junto com as outras que também tinham morrido ali no campo de batalha, né? E foram para o plano espiritual. E havia chegado a um lugar divino, no qual havia na terra duas aberturas contíguas, uma à outra, e no céu, lá em cima, outras em frente a estas. No espaço entre elas estavam sentados juízes que, depois de pronunciarem a sua sentença, mandavam os justos avançar para o caminho da direita, que subia para o céu, depois de lhes terem atado à frente a nota do seu julgamento, ao passo que os injustos prescreviam que tomassem a esquerda e para baixo, levando também atrás a nota de tudo quanto haviam feito. Lembrando, claro, pessoal, que nós estamos falando de um relato de mais de 2000 anos e estamos falando da Grécia Antiga, né? Que tinha uma cultura diferente da nossa hoje em dia. Então, tudo que o ele vê do outro lado está relacionado com as crenças que eles tinham na época. Né? Se nós, hoje em dia, passamos pela transição, nosso corpo morre e nós passamos para o outro lado, nós iremos encontrar do outro lado referências ao que nossa crença sobre a vida após a morte nos traz hoje em dia, tá? Bom, continuando. Quando se aproximou, disseram-lhe que ele devia ser o mensageiro junto aos homens das coisas do além, e ordenaram-lhe que ouvisse e observasse tudo o que havia naquele lugar. Vejam que interessante. Nos relatos de experiências de quase morte, que hoje em dia nós ouvimos muito, né? Lembrando que hoje em dia nós temos técnicas de ressuscitação que fazem então que as pessoas voltem dessa experiência aí de morte, né? Nós temos os choques elétricos, etc., que puxam a pessoa de volta para o corpo. Então é muito mais comum a gente ouvir relatos de pessoas que estiveram do outro lado e contam as suas experiências. Obviamente, naquela época isso não acontecia. Muitas pessoas eram enterradas ainda com vida porque não se tinham técnicas suficientes para se identificar quando uma pessoa realmente estava morta. Ainda mais quando se tinha uma guerra onde muitas pessoas estavam ali mortas, não se tinha como saber realmente quem estava ainda entre vida ou não, né? Então, pessoal, esse relato de que você volta para contar como foi o outro lado, para fazer com que as pessoas se conscientizem do que existe do outro lado, hoje em dia ele é muito mais comum de acontecer. E se vocês forem buscar na internet, vão encontrar muitos relatos interessantes sobre esse assunto. Tá? Então, nós estamos hoje em dia no momento de um esclarecimento muito maior referente à vida após a morte. Bom, vamos continuar. Passa então aí a narrar o que viu nesse lugar, falando das pessoas que já haviam passado pelo julgamento, umas gemendo e chorando, falando dos sofrimentos passados no plano inferior, outras se cumprimentando e falando das belezas do mundo superior e recebendo aqueles que a recém estavam chegando. Tá? Isso tudo vai acontecendo ali durante o relato do Vocês podem ver com mais detalhes, pessoal, se vocês forem lá no livro A República. Vocês encontram esse livro, inclusive, em formato de bolso, né? Que é bem baratinho, bem acessível e é muito legal de ler esse capítulo, tá, pessoal? Eu faço um pouco aqui um resumo, mais para vocês conhecerem a história. Bom, continuando. Mas, né, diz o texto ali, fossem quais fossem as injustiças cometidas e as pessoas prejudicadas, pagavam a pena de tudo isso sucessivamente, 10 vezes por cada uma, quer dizer, uma vez em cada 100 anos. Existe até um relato ali de pessoas de mais de 1000 anos, né, nesse local pagando as suas dívidas
kármicas. Vejam que interessante, né? Platão falando em dívidas kármicas há tanto tempo atrás, né? Continuando, então, pessoal, ele diz o seguinte: então lhe perguntaram sobre um tirano chamado Argeu, o Grande. Tinha assassinado o pai idoso e o irmão mais velho e perpetrado muitas outras impiedades, segundo se dizia. E o interpelado respondera: não vem nem poderá vir para aqui. Na verdade, um dos espetáculos terríveis que vimos foi o seguinte: depois de nos termos aproximado da abertura, preparados para subir, e quando já tínhamos espiado todos os sofrimentos, avistamos de repente Argeu e outros, que eram tiranos na sua quase totalidade. Mas também havia alguns que eram particulares, que tinham cometido grandes crimes, que, quando julgavam que já iam subir, a abertura não os admitia, mas soltava um mugido cada vez que algum desses, assim incuráveis da sua maldade ou que não tinham espiado suficientemente a sua pena, tentava a ascensão. Estavam lá homens selvagens que pareciam de fogo e que, ao ouvir o estrondo, agarravam alguns pelo meio e levavam-nos. Mas a Argeu e outros algemaram-lhe as mãos, pés e cabeça, derrubaram-nos e esfolaram-nos, arrastando-os pelo caminho afora, cardando-os nos espinhos. E declaravam a todos, à medida que vinham, por que os tratavam assim, e que os levavam para os precipitar no Tártaro. Então tinham tido terrores múltiplos e variados, mas o maior de todos era o de cada um deles ouvir o mugido quando ia subir. Forte, não é mesmo? O relato ele vai além, vai contando toda essa questão do julgamento no outro lado, tá? Obviamente, de acordo com as crenças da época, da Grécia Antiga, mais de 2000 anos atrás, né? Mas mostra aí claramente que existem pessoas que, pelos seus erros cometidos aqui, acabam então caindo aí num tipo de julgamento, tá? Hoje em dia a gente entende um pouco diferente. A gente entende que o julgamento ele é muito mais consciencialmente. Por quê? Porque quando nós estamos livres das amarras do corpo físico, nossa consciência consegue refletir melhor sobre o que fez aqui no mundo físico. E então, né, sente-se culpada por isso e acaba então adentrando aí a planos inferiores aonde passa por sofrimentos, também por hábitos, né, por frequência vibracional, etc. Você vai ir para um plano aonde você vai passar por determinadas situações com as quais você vibrava aqui neste mundo físico, né? Sabemos que aqui neste mundo físico nós estamos ainda coberto por véus que não nos deixam enxergar a beleza do mundo espiritual. Nós às vezes estamos tão amarrados nas coisas do físico, né? Nas dificuldades físicas, nas ilusões deste mundo, que a gente chega às vezes até a duvidar da realidade espiritual. E isso vai nos amarrando de tal forma que nós ficamos presos a este mundo de ilusões, a este mundo de Maia. A Kabbalah nos diz que este mundo aqui aonde nós estamos, ele é o mundo aonde reina o ego, né? E a gente está tão autocentrado que não consegue enxergar a beleza que existe no mundo espiritual e nós nos enrolamos completamente aqui, né? Rolamos e nos enrolamos na lama. A gente a projeção astral, pessoal, nos dá a possibilidade de elevar a nossa frequência vibratória e enxergar o mundo espiritual e compreender consciencialmente o que existe além deste mundo físico. Obviamente que nós estamos aqui por motivos muito importantes, né? E a nossa evolução, o aprender a nos libertar das amarras, a gente tem que fazer isso aqui mesmo no plano físico, né? A nossa grande prova está aqui nesse plano físico. Contudo, a projeção astral e um trabalho espiritual com meditação, trabalho com as energias,
ele vai nos fazer conseguir nos elevarmos para além das ilusões deste mundo. Pessoal, eu espero que tenham gostado desse relato aí do Soldado Air 2000 anos atrás, já falando, né, desse tipo de assunto. E nós aí, nesses 2000 anos, tão pouco evoluímos, né mesmo, pessoal? Eu digo espiritualmente, né? Podemos ter evoluído tecnologicamente, industrialmente, né? Mas tão pouco evoluímos espiritualmente. Tá na hora de crescermos espiritualmente. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus, o Deus do seu coração, o Deus da sua compreensão. Paz profunda. Até o próximo vídeo.